Segundo o Globoesporte.com, o Fluminense e o São Paulo têm conversas em andamento para a realização de um amistoso de intertemporada para aproveitar a pausa do calendário devido à Copa do Mundo. A negociação do duelo também envolve a Superbet, que é a patrocinadora master dos dois clubes. O martelo ainda não está batido e questões estão sendo debatidas. A ideia inicial é que, caso seja confirmado, o amistoso seja no Maracanã. Numa data aí possível, né? Seria no dia 12 de julho, tá? Daqui um mês aí, basicamente. Nesse caso, a torcida do Fluminense teria o seu primeiro contato dentro de campo com o atacante Hulk. Não quero saber de Hulk nem de Fluminense, né? Isso aqui a gente passa aqui, não estamos muito interessados nisso aqui não. Tanto o Fluminense quanto o São Paulo também desejam realizar mais um amistoso além deste encontro, tá? Ambos com adversário ainda a serem definidos, tá bom, rapaziada? Então, tá aí a informação do GE. São Paulo e Fluminense estão conversando para ter um amistoso aí entre Fluminense e São Paulo no Maracanã, possivelmente no dia 12 aí de julho, tá? Os jogadores de Fluminense e São Paulo estão de férias neste momento. Os cariocas retornam no dia 23 de junho, enquanto o São Paulo é esperado no dia 17, tá bom? Informação aí que trouxe o Globoesporte.com. Já tinha informação sobre isso, né, rapaziada? Que o São Paulo aí estava avaliando fazer amistosos, aí pelo menos 2 amistosos nesse período aí de Copa do Mundo, então já é algo aí esperado que isso acontecesse. Tem times até que vai fazer intertemporada fora do Brasil, né? Então é bem natural ter esses jogos aí de intertemporada antes dos jogos oficiais voltarem, né? Que volta aí no dia 22, 23 de julho, né? Que é quando volta aí os jogos do Campeonato Brasileiro, vai voltar no final de semana, né? Que acho que é 22 e 23, sábado e domingo aí, né? E esse amistoso pode ser no dia 12 de julho, né? No caso, seria ali 10 dias antes dos times voltarem a jogar aí pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ver, né? Se esse martelo vai ser batido ou não. Outro ponto também, isso aqui é interessante, que o Gé traz que quem também está participando dessa conversa aí para ter esse jogo é a Superbet, né? Que patrocina os dois clubes. Então, para a Superbet aí, claro que seria uma baita de uma ação de marketing para eles, né? Juntar os dois clubes aí que tem um patrocínio da marca, tá bom? Vamos avançando aqui agora, rapaziada. E tem jogador do São Paulo punido, meu parceiro. Olha aí, informação do Globoesporte.com. O STJD condenou o Enzo Dias, lateral do São Paulo, a 30 dias de suspensão por ter chutado e danificado a placa de substituição usada pelo quarto árbitro na derrota da equipe para o Remo, no Mangueirão, no dia 31 de maio. A sessão ocorreu na tarde desta quarta-feira, ontem. O colegiado decidiu por unanimidade manter a decisão da terceira comissão disciplinar, que condenou o jogador com base no artigo 219 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê a punição para casos de danificação de praça desportiva. Segundo o relato do árbitro Jonathan Pinheiro, na súmula, o Enzo Dias chutou a placa de substituição utilizada pelo quarto árbitro e quebrou o equipamento. O VAR chegou a revisar o lance, mas não conseguiu identificar a numeração do atleta, pois a imagem estava borrada, tá? Cara, falando coisa pra vocês, viu, cara? Esse cidadão aqui, ele não é pouco... Para ele ser burro, ele tem que melhorar muito, tá? Não queria falar esse termo aqui não, né? Eu ia falar que ele é pouco inteligente, mas nesse caso aqui merece. Burro pra caramba, entendeu? O cara quebrou a placa de substituição do jogo, cara. É um negócio assim, um negócio tão estúpido, imbecil, idiota, né, cara? Os caras tomam o gol lá do Remo no finalzinho, né? Uma incompetência gigante. Tiveram chance para fazer o gol, ganhar o jogo, não ganha, entrega a paçoca. Se não me engano, foi ele, inclusive, que entregou a paçoca do gol, né? Se não me engano, foi ele que saiu jogando, errou lá e depois saiu o gol do Remo. Agora que eu lembrei disso, né? Não basta entregar a paçoca no jogo, ainda fica putinho e vai quebrar a placa de substituição. A placa de substituição não tem culpa não, meu querido. Entendeu? Se vocês são incompetentes, são ruins, a culpa não é da placa não, meu velho. Entendeu? Aí foi lá quebrar a placa e agora aí 30 dias de suspensão. O jogador recebeu a pena mínima de 30 dias de suspensão e terá que pagar
uma indenização referente ao valor do equipamento que ele quebrou, que é estimado aí, né, em R$ 6.800, né, o valor estimado aí desse equipamento que ele quebrou. Então, além desse valor pago, 30 dias de suspensão, tá bom? Aí o que acontece? Como a suspensão é contada em dias, e o episódio ocorreu no dia 31 de maio, Enzo Dias deve desfalcar o São Paulo na retomada do Campeonato Brasileiro. O lateral tem chances de ficar de fora dos confrontos contra Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, marcados para os dias 22, 26 e 29 de julho. Tá? Informação, então, que trouxe o GE aí, ele deve ficar, ele tem grande chance de ficar de fora desse jogo. Aí, por que é grande chance, Gabriel? Porque pode ser que o São Paulo vai recorrer ou algo do tipo. Aí, então, tem que aguardar. E posso falar para vocês, bem feito, tá? Tinha que ser punido mesmo. Jogador burro desse, tem que ser punido mesmo, para aprender. Entrega a paçoca e depois quer ficar pro time quebrando a placa. Tem que ser punido mesmo. Bem feito para aprender. Entendeu? Bem feito aí para aprender. Não sei se esse valor quem paga é o clube ou é o jogador. Espero que seja o jogador. Né? Espero que seja ele que tem que pagar isso aqui. Né? Então, muito bem feito aí para aprender. Né? Pô, é brincadeira, né, cara? Eu fico puto com essas coisas, cara. Os caras são ruins, incompetentes, erram, faz tudo errado, depois quer quebrar as coisas, né? Muito bem feito aí, tá? Punição muito bem aplicada. Muito bem, a verdade é essa, não tem passação de pano aqui não, muito pelo contrário, tá? Pô, e eu nem tinha lembrado, pai, que foi ele que entregou a paçoca aí no gol do Remo. Ainda tem essa, né? Não basta entregar o gol, entregar o jogo, aí faz isso, né? É brincadeira, né, cara? É brincadeira um negócio desse aí. Vou te contar, viu? Bom, pra gente avançar aqui e mudar de assunto, bora falar sobre Robert Arboleda e a sua novela aí, porque acho que posso falar que é uma novela, apesar que a janela tá fechada, né? Mas acho que posso falar que é uma novela aí, a situação do Arboleda. Segundo o Felipe Silva da ESPN, o Arboleda já aprovou uma possível transferência para o Santos. A negociação, porém, ainda está longe de um desfecho. Isso porque o São Paulo entende que um eventual interessado vai ter que pagar e assumir, né, aí, uma dívida de aproximadamente $1 milhão junto ao empresário do zagueiro. Algo que não é bem visto pela diretoria do Santos. Rapaz, ontem saiu informação sobre isso, até comentei com vocês, né? Que uma das questões para negociar a Arboleda era essa aí, né? Que o São Paulo aí teria um débito, né, para pagar aí em relação ao empresário do jogador. E agora a ESPN traz, né, que para o Arboleda aí ser negociado, o clube que tiver interesse vai ter que assumir essa dívida aí de $1 milhão junto ao empresário do jogador. Aí que pega essa dívida de quê? Tem que saber de que é, né? E não tem detalhes aí do que seria, né? Qual o tipo de dívida que é. Tá? Na informação de ontem era que a dívida aí era de dívida fiscal. Entendeu? Mas tem que ter mais detalhes aí em relação a isso. Né? Então, ele topa, né, segundo a ESPN, aí, ir para o Santos. Né? Um destino aí que agrada o jogador. Combina bem, né, o Arboleda com o Santos, né? O Ness, Arboleda, Gabigol, Neymar, né, Zé Rafael, né? O Santos adora contratar jogador medalhão, velho, salário alto, em fim de carreira, é com o Santos mesmo, né? Gabigol não tá velho, né? Mas Neymar, Willian Arão, Zé Rafael, pô, só de cabeça que lembra desse, mas tem mais. Rony, né? Mike, meu Deus do céu, cara. Se a gente reclama aqui do São Paulo contratando jogador mais velho, com salário alto, o Santos, irmão, lá é especialidade da casa. Né? E o Arboleda com certeza se encaixa nesse perfil, porque ele tem 34, se eu não me engano. Tem um salário bem alto, bem gordo, né? Então, com certeza é um lugar aí que encaixa bem para o Arboleda. Né? O Santos costuma contratar esse tipo de jogador, né? Com esse tipo de perfil aí que o jogador tem. Né? Então, vamos ver se esse negócio vai para frente aí ou não, beleza? Vamos seguindo aqui agora e bora falar sobre Vitor Sá, né? Que estava fechado, que não sei o que lá, depois melou, deu entrave, um negócio louco que aconteceu nos últimos dias em relação ao Vitor Sá no São Paulo. E vamos lá, começando aqui pela informação do blog do São Paulo. Segundo o blog do São Paulo, circula nos bastidores que o motivo para a negociação com o Vitor Sá ter travado
é o possível interesse do Vasco, circula nos bastidores. Se confirmado, o São Paulo não vai entrar em leilão, pois entende que já chegou ao seu máximo com a atual proposta e está mais do que certa. A proposta já é muito alta, muito absurda para poder aumentar, né? Nem sei se esse negócio aí melar, se seria tão ruim assim, pensando na parte financeira, tá? Pode ser bom jogador, pode ir para outro time jogar bem, mas na parte financeira é bem salgado, tá? O GE trouxe detalhes da proposta, 700 mil por mês até o fim desse ano, tá? Em 2027, 2028, 2029, ele vai receber R$1 milhão. O contrato é de 3 anos e meio. Desses 3 anos e meio, 3 anos ele recebeu 1 milhão e nessa metade do ano ele recebeu 700 mil. Né? Além de luvas de 2,3 milhões, tem um monte de bônus aí, de bonificação se atingir algumas metas como classificação para a Libertadores. Então, um contrato completamente absurdo e irreal para a realidade financeira do São Paulo. Um contrato irresponsável, desse incompetente, desse lixo desse diretor de futebol que o São Paulo tem. Né? Esse incompetente faz um monte de besteira no clube, ferra os cofres do clube, faz proposta que o clube não pode pagar, aí no final do ano vai embora e vai ficar aí. Né? Quem é que vai assumir a dívida? São Paulo, né? Porque no futebol brasileiro é isso, os dirigentes fazem um monte de merda e no outro dia vai embora e deixa a dívida aí. No outro dia vai embora como se nada tivesse acontecido. Acho que o Rui Costa está preocupado que o cara vai receber 1 milhão ano que vem. 1 milhão no ano que vem, esse bonitão não vai nem estar aqui mais, que é o Rui Costa. Já vai ter ido embora. O contrato ele acaba no final do ano. Você acha que ele está preocupado? Você acha que ele está preocupado que ano que vem o São Paulo vai ter dificuldade não para pagar esse 1 milhão para ele? Não está preocupado, quer que se foda. Não é da conta dele. Mas isso que dá deixar esse responsável tomar conta de futebol de São Paulo. Né? Já que o presidente, que é outro incompetente, deixa esse cara lá. Né? Negócio inacreditável. Aí o que acontece? Vamos lá. Outro detalhe aqui que o Alexander Vieira traz. O Vitor Sá foi procurado pelo Vasco antes das conversas avançadas com o São Paulo. O staff entende que não há chapéu de nenhum lado e a prioridade continua a ser fechar um acordo com o São Paulo. Vamos lá. O Vitor Sá foi procurado pelo Vasco antes das conversas avançarem. O staff entende que não tem chapéu, né? Que se ele fechar com o Vasco, por exemplo, vai ser normal porque estava conversando com o Vasco antes também. Só que saiu algumas informações, está repercutindo nas redes sociais, tá? De jornalistas, né? De pessoas que acompanham o Vasco, e na comunidade do Vasco está repercutindo isso, de que a informação é o Vasco está tentando atravessar o São Paulo pelo Vitor Sá, tá? Aí essas fontes que estavam falando isso aí, né? Que cuida lá da parte do Vasco, né, que cobre o Vasco, eu não sei se a fonte é boa, se é ruim, se é confiável, né? Porque eu acompanho o Vasco, então eu não sei qual fonte é boa, qual fonte é ruim. Mas, nas páginas do Vasco, está repercutindo essa informação, de que o Vasco está tentando atravessar, né? Atravessar, dar um chapéu aí no São Paulo pelo Vitor Sá, mas, segundo o Alexander Vieira traz aqui, o staff entende que não é chapéu, né? Já não, velho, não é chapéu, a gente já estava conversando com o Vasco antes, né? Te contar um negócio em casa. Agora fico parando para pensar em uma coisa, né? O São Paulo ofereceu 700 mil pro cara até o fim desse ano e R$1 milhão, né? Nos próximos 3 anos. 1 milhão por mês nos próximos 3 anos. Aí eu fico imaginando quanto que o Vasco ofereceu aí, né? Para a gente ter, né, talvez, um possível chapéu. Porque, meu irmão, a proposta do São Paulo é absurda, muito alta para ele. A proposta é muito, muito alta. Eu fico imaginando se o Vasco vai pagar mais do que isso para ele, né? Porque para ele ir para o Vasco vai ter que receber mais que isso, né? Ele não vai receber esse valor do São Paulo, o Vasco oferecer menos, ele vai para o Vasco, não vai. Né? Se ele for para o Vasco é porque o Vasco ofereceu mais. Eu fico imaginando o que o Vasco ofereceu a mais para o jogador, né, cara? Quando eu falo que os dirigentes são um bando de irresponsável aí, né, que faz as coisas e não tá nem aí, é um negócio incrível o que acontece, né? Então, vamos aguardar aí. Acho que nos próximos dias vamos ter um desfecho final aí desse negócio do Vitor Sá, né? Se vai realmente fechar com o São Paulo, se vai para o Vasco, se vai melar de vez aí. Vamos aguardar, né? Segundo informações, São Paulo mantém o otimismo aí que vai conseguir fechar com ele. Vamos ver, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, né, meu parceiro?